Meus amigos, ainda dentro da proposta do Acorda Cidade de trazer informação, e nós já criamos um slogan: informação nunca é demais. Diante dos casos de coronavírus no Brasil, as pessoas têm tido grande preocupação em se proteger da doença. Idosos que têm baixa imunidade e outros problemas de saúde estão ainda mais em alerta por saberem que fazem parte desse público de risco. Para esclarecer alguns cuidados necessários, nós convidamos aqui para o Acorda Cidade a médica reumatologista doutora Ana Tereza Amoedo, ela que é diretora da Clínica Reumato. Doutora Ana, primeiramente, obrigado, viu, por estar aqui para a gente prestar esclarecimentos nesse momento em que informação nunca é demais. Bom dia. Bom dia, Dilton. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e ressaltar que eu acho que, em especial, essa vinda aqui é muito pertinente para esse momento em que existem tantas dúvidas e tanta apreensão na mente e no coração de todos nós, né? Estamos passando por um momento difícil e temos que nos fortalecer e nos preparar para os acontecimentos. Nada de pânico, mas cuidado, né? Cuidado. Cautela e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Então, é verdade. A gente realmente tem que se proteger. Acho muito pertinente a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho recebido muitas solicitações no meu telefone também, e eu acho que eu vou até passar aqui para ela tomar conta do meu celular para me ajudar, a Maíla me ajudar. A senhora não está conseguindo, não. Não estou dando conta. Então, assim, a gente aproveita esses canais, como o seu canal é um canal muito amplo e que as pessoas conseguem entender o recado que a gente quer passar nesse momento. A primeira orientação é: vamos ter calma, né? Vamos ouvir e entender, sentar com calma, ler o que o Ministério de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde estão nos passando e nos solicitando. As pessoas precisam realmente se conscientizar de que nós estamos passando por essa pandemia, que é uma coisa que pode acometer qualquer pessoa, mas que existem os grupos de risco. E é em nome desses grupos de risco que eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso. Como todos sabem, uma boa parte das doenças reumáticas acometem os idosos, né? Então, a senhora trabalha muito com o grupo de risco, né? Idosos e imunossuprimidos. Imunossuprimidos. O que é isso? O imunossuprimido é aquele paciente que não tem a imunidade funcionando completamente. Sim. Ele não tem as defesas do organismo funcionando completamente. Então, é um indivíduo que pode pegar qualquer doença com mais facilidade. Tá. E nesses tempos de hoje, em que a gente está tendo esse problema, essas pessoas, a gente não tem ainda um estudo que comprovou isso, mas usando o bom senso. A própria Sociedade Brasileira de Reumatologia e de doenças inflamatórias intestinais e de dermatologia, eles lançaram um manifesto, orientações falando exatamente isso. A gente ainda não tem a real quantificação de quanto esses pacientes estão em risco a mais, mas a gente sabe que, usando o bom senso, como qualquer outra virose, os pacientes que não têm uma defesa adequada estão mais susceptíveis a desenvolver essas doenças. E aí, quais são os cuidados que essas pessoas devem ter? Né, os mesmos cuidados das pessoas normais, a princípio. Então, lavar as mãos regularmente. O ideal é que lave durante pelo menos 20 segundos. Algumas fontes falam até 1 minuto, mas pelo menos 20 segundos. Lavar simples, né? Eu acho que vocês têm falado muito sobre isso aqui. O álcool gel também pode ser usado, né? Principalmente se você não tem onde lavar as mãos. Evitar tocar na própria face, ficar mexendo no nariz, na boca, porque o vírus, ele só chega através da gente, a gente colocando a mão
ou alguma coisa em que ele esteja na nossa boca, no nosso nariz. Então, evitar ficar pegando toda hora no rosto, evitar esse contato mais próximo de aperto de mão, de abraço, né? A gente tem outras formas de demonstrar afeto com as pessoas e cuidado, e até que eles procurem se afastar dos grupos de risco. Então, quem está com suspeita ou está com alguma virose não deve entrar em contato com as pessoas que têm mais risco. Então, devem se afastar dos idosos, devem se afastar dos imunossuprimidos, não devem andar circulando em ambientes comuns para contaminar as outras pessoas, né? Então, é a hora da gente proteger os nossos avós, os nossos pais, os nossos tio-avós, é a hora da gente protegê-los, e a forma de proteger quem estiver com sintoma é estar realmente distante, né? E evitar também aglomerações é uma coisa importante. Então, assim, não é a hora de quem não puder, né? Evitar, quem puder, evitar transportes públicos, evitar festas, restaurantes, shoppings, porque são áreas incomuns e as pessoas podem estar contendo o vírus e estar assintomática. O imunossuprimido, Sim, mais ainda, né? O idoso, mais ainda. Então, não é hora do idoso ficar passeando, circulando, muito menos o imunossuprimido. Mas existem aqueles casos, e eu estou sendo muito questionada em relação a isso. Sim, é isso que eu queria saber. O que é que a pessoa está perguntando à senhora? As pessoas estão muito preocupadas assim. As pessoas que têm artrose, que têm osteoporose, que têm gota, que têm fibromialgia, elas são imunossuprimidas? Não. Não são doenças que dão uma alteração nas defesas do organismo. Boa informação. Quais são as doenças que a gente tem que se preocupar, porque naturalmente já tem uma alteração na imunidade? O lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, todas as doenças autoimunes. Então, a esclerodermia, a doença mista, a espondilite anquilosante, as vasculites e as outras doenças autoimunes, como a própria doença inflamatória intestinal, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn. Todos esses pacientes que têm doença autoimune, eles são pacientes que têm uma imunidade um pouco mais comprometida. Autoimune é por quê, doutora? A pessoa não consegue responder bem a isso? Não, autoimune é porque o próprio sistema imune agride o organismo. Tá. Por isso chama de autoimunidade. Certo? Entendi. Então, esses pacientes, eles por si só já são imunologicamente comprometidos. Além disso, o tratamento dessas doenças também é uma outra pergunta importante. O tratamento dessas doenças pode comprometer mais ainda a imunidade. Então, quem tem artrite reumatoide, quem tem lúpus, geralmente usa o que a gente chama de imunossupressor, o metotrexate, a azatioprina, e o grupo de pacientes que eu sempre venho falar aqui, que é da terapia biológica, que é uma terapia relativamente recente e que trata doenças autoimunes inflamatórias, também funciona como imunossupressor. Então, todos esses pacientes que fazem uso de terapia biológica, que fazem uso dessas medicações para tratamento de artrite, de lúpus, são imunologicamente mais comprometidos e precisam utilizar todas essas medidas gerais que a gente falou e mais um pouquinho. Então, eles devem evitar realmente o contato próximo, evitar aglomerações. Quem trabalha em locais que passa muita gente, que tem contato com muita gente, evitar ficar próximo, pelo menos da distância de 1 metro, 1,5 metro de distância. Dependendo do tipo de atividade, a gente pode propor até o uso da máscara. O uso da máscara é um tanto controverso, não é? A gente sabe que as máscaras estão até em falta na máscara. A máscara pode ser uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque a máscara, ela deve ser usada para quem está com risco de contaminar as pessoas, e não para a pessoa não se contaminar. Às vezes, a manipulação da máscara, o fato de ficar no rosto toda hora, é muito pior
do que não usar a máscara. Então, só realmente assim os grupos de risco, a população que está muito exposta aos pacientes de coronavírus. Então, isso inclui principalmente a população, os médicos, né, que estão na linha de frente. O ideal é que usem máscara. A gente tem a máscara AN95, que parecia mais eficaz, mas a máscara comum também pode ser usada, porque a gente não encontra a N95 com facilidade. Tem duas perguntas, é isso? Por favor. A pessoa que fez a cirurgia de tireoide, que tinha um câncer maligno, é de baixa imunidade? A senhora ouviu? Quem tem câncer de tireoide. Assim, o próprio processo de doença neoplásica, de câncer, pode também comprometer a imunidade. E dependendo do tratamento, os pacientes que fazem quimioterapia também ficam imunocomprometidos. Então, esses pacientes, geralmente, que fazem tratamento de câncer, estão no mesmo grupo dos pacientes de imunossupressão e precisa ter um cuidado redobrado. Outra dúvida que tem surgido com muita frequência é se a pessoa pode viajar, se a pessoa pode ficar se deslocando de uma cidade para outra. As pessoas precisam entender que quando a gente fala fiquem em suas casas, quem puder, fique em casa. As crianças estão sem aula, não é para ficar se encontrando com as outras crianças. O promotor falou isso aqui há pouco, é verdade. Né? Então, a ideia não é férias. Não são férias, né? As pessoas estão confinadas em suas residências para se proteger e proteger os outros. Quanto menos gente estiver circulando, menos risco a gente vai ter de contaminação. A gente tem que aprender aí com a Itália e com a China, né? Pois não. Flor, bom dia. Eu gostaria de saber da doutora, porque minha mãe tem Crohn, se ela está mais vulnerável ao coronavírus e quais os cuidados que nós, filhos, deveremos ter com ela. A doença de Crohn é uma das doenças inflamatórias intestinais, inclusive em que pode ser utilizada a terapia biológica. Eu não sei qual é o tratamento que sua mãe está fazendo, mas assim, acredito que ela deve ter mais de 50 anos, então ela já é um grupo de risco, e com a doença de Crohn, mais ainda. Então, realmente, ela precisa ter os cuidados, ficar circulando menos, vocês circularem menos com ela, né, evitar aí exposição desnecessária. Pois não. Tem mais? Bom dia, Adilto. Que a paz de Cristo esteja conosco. Que Deus nos abençoe. Dilto, eu queria que ela me tirasse uma dúvida, porque estamos fazendo um plano, todo um planejamento para que minimizamos o máximo que nós pudermos a propagação do coronavírus. Vamos lá. As grandes empresas, indústria, que tem mais de 1.500 funcionários a cada turno, o que deve ser feito para conter, né, e tentar minimizar a propagação desse vírus terrível que está assolando aí o mundo, né, que pelo que eu vejo, grandes indústrias aí não pararam, tá seguindo sua rotina normal. Não há um risco desse vírus se propagar mais rápido? Um outro ouvinte, doutora Tereza, está perguntando se ele, que tem rinite alérgica e trabalha em um hospital, faz parte do grupo de risco, e um outro quer saber se quem tem hipotireoidismo é autoimune. Vamos por partes. A primeira pergunta em relação a grandes empresas, eu acho que o que tem que ser estipulado é a educação dos funcionários. Então, os funcionários têm que ter acesso a essa informação, tem que ter alguém que fique responsável pela prática dessas informações, que eles lavem as mãos, que eles se mantenham, né, com uma distância, evitem cumprimento, tudo isso que tem sido falado todos esses dias aí pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. O que pode ser feito também, que é uma coisa que inclusive a gente instituiu lá na clínica, é uma triagem dos pacientes ou uma triagem dos funcionários. Então, assim, aquele funcionário que tiver com sintoma de gripe,
Sintoma gripal, de febre, de tosse, de dispneia, esse paciente realmente deve ser isolado do grupo e deve ser afastado do trabalho até que seja confirmado ou não coronavírus. Então, a triagem é uma forma de você não expor o resto dos outros funcionários. Claro que existem aqueles pacientes assintomáticos. Os assintomáticos a gente não tem o que fazer a não ser as medidas básicas. Então, as medidas básicas é para todos nós, estejam em grupo de risco ou não. Em relação à rinite alérgica. A rinite alérgica não é uma doença autoimune, então, a princípio, não predispõe mais além do basal das outras pessoas. As pessoas que trabalham em hospitais, dependendo do nível de complexidade do hospital, isso cabe até para as clínicas também. Então, obviamente, quem trabalha no hospital com o porte do Clériston Andrade, que tem emergência, tem muito mais risco de se expor. E também tem que ter essas medidas redobradas. E em relação ao hipotiroidismo, o hipotiroidismo geralmente é consequência de alguma doença da tireoide. Então, geralmente, uma tiroidite, a gente chama de tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune e, como toda doença autoimune, ela pode comprometer o sistema imunológico, embora seja numa proporção muito menor do que outras doenças mais inflamatórias sistêmicas, como, por exemplo, o lúpus, a artrite e a própria doença de Crohn, que a gente falou nesse momento. Bom dia, eu me chamo Cleia e eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Eu já tive chikungunya no início, né, da doença do chikungunya. Eu já não tenho mais os sintomas, fui curada, mas eu sinto ainda algumas dores, né? Eu queria saber se pessoas que têm chikungunya, mesmo que ainda não tenham o vírus de chikungunya, eu ainda sinto dores nas articulações, coluna, pé e mão. Queria saber dela se corre o risco. Oi, bom dia. Por favor, pergunta à doutora, aqui em relação à atividade física, eu faço caminhada tem 12 anos. Se eu posso manter minha caminhada ou eu preciso parar de caminhar? Eu caminho em lugar aberto, não tem muita gente, não. Bom dia. Eu queria saber se pessoas que são operadas de bariátrica, como eu, têm uma imunidade baixa, corro muito risco. Eu posso tomar a vacina da H1, por favor? Vamos lá. Antes de responder essas perguntas, eu me lembrei de falar sobre mais uma questão que está sendo feita para mim com frequência, se os pacientes que têm doença autoimune reumática, se eles devem manter a medicação. Então, quem tem artrite, quem tem lúpus, está usando metotrexate, quem tem espondilite, que está fazendo terapia biológica, deve manter a medicação. A orientação é que sim. Então, a Sociedade Brasileira de Reumatologia nos orientou a manter as medicações e a não ser que o paciente tenha algum sintoma de coronavírus. Se houver algum sintoma de coronavírus, ela vai ser suspensa, o paciente vai se recuperar e depois do coronavírus nós vamos retornar o tratamento. Isso é uma coisa importante porque muita gente não sabe se toma ou não toma remédio. Então, se estiver sem sintomas, continue com seu tratamento normalmente para evitar que a sua doença entre em atividade e a gente venha a ter outros comprometimentos, às vezes até piores, principalmente doenças como lúpus, que podem ter envolvimento de outros órgãos e que não devem ficar sem medicação. Bom, em relação à chikungunya, ping-pong aí que o tempo voa. Sintoma articular, então esse resquício articular, isso pode acontecer, mas ela pode estar com dor por outras causas, né? Pode ser uma fibromialgia, pode ser uma dor lombar postural, isso tem que ser melhor avaliado. Em relação à atividade física, a gente tem evitado, tem desencorajado a ida às academias, aos pilates, assim, por ambientes fechados. Atividade em ambiente aberto, sem muita gente, a princípio, por enquanto, a gente não está orientando a suspensão. Tão frequentes aí
né, que as pessoas estão tendo, e eu estou à disposição sempre que precisar, estaremos aqui se Deus quiser. Deus abençoe todos nós e que a gente consiga fazer essas medidas para segurar a expansão dessa virose. Nenhuma dúvida. Um abraço a Obrigado todos. mais uma vez.